Fala, fera, essa é a nossa aula sobre leis de Newton. Antes de mostrar as leis de Newton, vamos entender o que é dinâmica. As leis de Newton estão dentro desta área de estudo da mecânica. A dinâmica estuda as causas do movimento, o que precisa acontecer para que o movimento exista, ok? Bem, dinâmica, do grego dynamis, significa força. E o que é força? Força é uma grandeza física vetorial que pode provocar alteração no estado de movimento, no estado de repouso ou uma deformação. Vamos por partes, calma. Ela é uma grandeza física vetorial, ou seja, ela tem uma intensidade, um valor, ela tem uma direção, pode ser horizontal, vertical, diagonal, e ela tem um sentido para a direita, para a esquerda, para cima. Além disso, ela pode provocar alteração no estado de movimento. Uma força ela pode acelerar ou retardar um movimento. Ela também pode alterar o estado de repouso, ou seja, ao aplicar uma força, você pode tirar um corpo do seu estado de repouso e colocá-lo em movimento. E ela também pode provocar uma deformação. Cada uma dessas características serão mostradas no decorrer dessa aula e nas próximas, tá certo? Quem mede a força é um instrumento chamado dinamômetro, como esse que nós estamos mostrando aqui. Então eu tenho aqui esse objeto que vai ser arrastado e o dinamômetro ele vai graduar, ou seja, ele vai mostrar qual força, ó, nesse caso eu preciso de um pouco mais do que 3 newtons para poder arrastar esse equipamento aqui, ok? As unidades de força no sistema internacional, nós temos o Newton, isso mesmo, escrito com letra minúscula. Newton, nome de pessoa, quando representa uma unidade de medida, você escreve ele com letra minúscula, porque com letra maiúscula é a pessoa. Agora, o símbolo fica como letra maiúscula mesmo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a força é dada em newtons, tá certo? Outras unidades conhecidas são o quilograma-força, cujo símbolo é kgf, onde 1 quilograma-força vale 9,8 newtons, tá certo? E o dina, onde um dina vale 10 elevado a menos 5 newtons, ou 1 newton vale 10 a quinta dina, né? Também pode ser dito dessa forma, tá bom? Bem, pessoal, existem dois tipos de força. A força de contato, que é aquela força que você precisa pegar, tocar o objeto para poder exercê-la, como esse jogador de handebol. Ele precisa tocar na bola para exercer uma força e realizar o arremesso. Outro exemplo é quando você empurra um carrinho de supermercado. Você toca no carrinho para poder exercer a força e colocá-lo em movimento. Ou num cabo de guerra. Você precisa pegar, você precisa tocar na corda para poder exercer essa força e puxar o outro grupo. Então são exemplos de força de contato. Sempre que precisa existir isso, contato, ou seja, sempre que você precisa tocar o objeto para poder exercer essa força, tá bom? Outro grupo de força é a força de campo. Força de campo são forças exercidas à distância. Você não precisa necessariamente tocar no objeto para exercer essa força. Nesse exemplo aqui, nós temos dois ímãs. Então aqui eu tenho um campo magnético. Então essa é uma força de campo magnético. E essa força do campo magnético, ela repele esses dois objetos. Existem outros dois campos. Além do campo magnético, existe o campo elétrico. Olha, eu posso exercer uma força à distância, veja, os balões não estão se tocando para que a força seja aplicada. Aqui você vai estudar nas leis de Coulomb, aqui nesse mesmo canal, tá bom? Então, a partir do campo elétrico, eu tenho uma força que também é exercida à distância, não precisa tocar no objeto para ela existir, e ela existe a partir de um campo elétrico. E existe o campo gravitacional também. A força de campo gravitacional é a força de atração gravitacional entre os corpos, tá? Grandes massas exercem ao seu redor um campo gravitacional que atrai outras massas para si. Nós vamos ver nas próximas aulas, por exemplo, a força-peso. É um exemplo de força de campo gravitacional, ok? Bom, vamos entrar nas leis propriamente ditas. Newton, ele elabora 3 leis para explicar o que deve existir, o que deve ocorrer para que um movimento aconteça, quais causas geram o movimento. Bom, a primeira lei de Newton também é chamada de inércia. Qualquer corpo permanece no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme
se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula. É uma lei que fala do equilíbrio, tá? Newton diz que a tendência natural dos corpos é permanecer no seu estado natural, seja ele repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, se nenhuma força, ou se a soma das forças for nula sobre um corpo, se ele estiver em repouso, ele permanece em repouso. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Vamos tentar entender essa primeira lei. Veja aqui essa tirinha. Você é preguiçoso. O dono do gato, né, diz: não, estou conduzindo uma experiência científica. O dono insiste que ele é preguiçoso. Ele diz que está testando a primeira lei da física, no caso de Newton. Ele insiste que ele é preguiçoso, e ele enuncia: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Ou seja, primeira lei de Newton, inércia, tá? Então, se um corpo estiver em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso, tá certo? Você tem que exercer uma força sobre o objeto para que ele possa entrar em movimento. Então, a primeira lei de Newton diz que a tendência dele é permanecer em repouso. A inércia do corpo, o tamanho da inércia do corpo, está atrelado à sua massa. Quanto maior a massa do corpo, né, mais inércia ele possui, ou seja, mais difícil será colocá-lo em movimento, porque a tendência dele é permanecer em repouso. Já se você estiver em movimento, a sua tendência é continuar em movimento. Olha aí a queda desse skatista. Preste atenção aqui no chão, ó. Ele vai bater no obstáculo, ó, o skate fica, porque ele foi retido pelo obstáculo, mas como o skatista estava em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Por isso, quando a gente leva uma topada, ou quando a gente está andando de skate, como aconteceu, e o skate é parado bruscamente, a sua tendência é continuar em movimento. Você percebe isso dentro de um automóvel ou dentro de um ônibus. Quando você está em repouso e o ônibus acelera, você tem assim, a sensação de ser jogado para trás, quando na verdade foi o ônibus que acelerou e o seu corpo teve a tendência de ficar. Já quando o ônibus ou o carro está em movimento e ele freia bruscamente, a tendência é você ser jogado para frente, tá? Na verdade, você não foi jogado para frente. O corpo, né, o móvel, parou, né? Foi exercida uma força sobre ele para parar. Já a tendência do seu corpo é continuar em movimento retilíneo uniforme. Por isso, a importância do uso do cinto de segurança, ok? Bom, pessoal, resumidamente, fazendo assim um breve resumo e um esquema mental aqui, ó. A inércia, ela tende a explicar o equilíbrio. O corpo precisa ficar em equilíbrio. E existem dois equilíbrios. O estático, que é quando você está em repouso, e o dinâmico, que é quando você está em movimento retilíneo uniforme. Nessas duas situações, seja em repouso, no equilíbrio estático, ou em movimento retilíneo uniforme, no equilíbrio dinâmico, a tendência é que você permaneça nesse tipo de equilíbrio. Nesses dois casos, a soma das forças que agem no corpo tem que ser igual a zero, ok? Já a segunda lei de Newton diz que a força resultante, ou seja, a soma das forças que atua sobre um corpo, é diretamente proporcional à aceleração que ele adquire. Veja bem, aqui eu tenho um cidadão exercendo uma força sobre esse bloco. A soma dessas da força, ou seja, a força total, força resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Lembrando que a força é medida em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tudo isso no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Já a terceira lei de Newton, ação e reação, propõe que uma ação sempre se opõe a uma reação igual. Ou seja, as ações de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e se dirigem a partes contrárias. Ou seja, para cada ação, existe uma reação. Ação e reação são duas forças que agem em corpos diferentes, que têm a mesma direção, que têm o mesmo valor em módulo, a mesma intensidade, mas que têm sentidos opostos, tá certo? Vamos ver o exemplo do lançamento de um foguete. Tá aqui um foguete sendo lançado. Ação e
reação. Como é que um foguete consegue decolar? Como é que a gente joga esse corpo para o espaço? Como é que a gente vence o campo gravitacional? Dessa forma aqui, ó, o foguete, isso aqui tudo é tanque de combustível, tá? Esse combustível queima, gerando gases a uma temperatura e pressão muito altas. Então, o foguete expele esses gases para baixo e os gases, como reação, empurram o foguete para cima. Então, o foguete joga o gás, empurra o gás para baixo, é uma ação, e o gás empurra o foguete para cima, é uma reação. Elas têm a mesma direção, ó, elas têm o mesmo valor, veja que tem o mesmo tamanho, e elas têm sentidos opostos. Você pode fazer isso com uma bolinha de sopro, uma bexiga de festa. Encha e solte. A bexiga vai comprimir, vai empurrar o gás para trás e a bexiga vai sair em movimento desordenado. Outro exemplo que nós podemos mostrar de ação e reação é o ato de andar. O ato de andar, gente, é o ato de empurrar o chão para trás. Você com o pé empurra o chão para trás e o chão, como reação, te empurra para frente. Então, ação e reação sempre ocorrem em corpos diferentes. Ação do homem no chão, reação do chão no homem. Ação e reação não se anulam, justamente porque elas ocorrem em corpos diferentes, tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer aqui um exercíciozinho para encerrar a nossa aula. Uma pessoa exerce uma força horizontal de intensidade 9 newtons. Vou grifar aqui, ó, força de 9 newtons. Para empurrar um caixote A de 10 kg, ele deu a massa do caixote A, o qual está apoiado em um segundo caixote B de 8 kg. Então, massa do caixote B, 8 kg. Os caixotes deslizam sobre um piso horizontal sem atrito, não se preocupa, nas aulas lá da frente eu vou tratar do atrito para vocês. A primeira coisa que eu quero, pessoal, é a aceleração do conjunto. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Pessoal, olha para essa animaçãozinha aqui. Eu tenho um cidadão empurrando a caixa, então ele vai exercer uma força nessa caixa, na caixa A. A caixa A, por sua vez, empurra a caixa B. A caixa B reage, ação e reação. E a caixa B empurra a caixa A de volta. E aí esse conjunto ele consegue se deslocar dessa maneira. Vamos ver separadamente, pessoal. Eu sei que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. A primeira caixa tem duas forças. A caixa A tem duas forças. Ela tem a força que o homem exerce nela e ela tem a força que a caixa B exerce nela. A caixa B, por sua vez, ela tem a força que o A exerce nela. Então, o B exerce uma força em A e o A exerce uma força em B. Esse par, pessoal, a força de A no B e a força de B no A, é um par ação e reação. Então, eles têm o mesmo valor. Bom, vamos fazer aqui a segunda lei de Newton para cada caixa. Na primeira caixa, caixa A, eu tenho duas forças que têm sentidos opostos. Se não lembra, volta lá no nosso canal e assiste a nossa videoaula sobre vetores. Dois vetores de sentidos opostos, a resultante é dada pela diferença. Então, F menos FBA, isso é a força resultante. E força resultante é massa vezes aceleração. No caso, massa de A, tá? Para o corpo B, que só tem uma força, essa força já é a força resultante. Então, vai ser igual a MB vezes A. O que você vai fazer agora? Bom, pessoal, somando essas duas equações, FAB e FBA, por serem ação e reação, têm o mesmo valor. Dois valores iguais sendo subtraídos vai dar 0. Então, o que vai sobrar, pessoal? Vai sobrar a força F, massa A mais massa B, vezes a aceleração. Como eu vou ter que somar esses dois termos, eu coloquei a aceleração em evidência e somei essas duas parcelinhas aqui, ó, a massa A e a massa B. Veja bem, o valor da força F é 9 newtons. A massa A são 10 newtons. A massa B, anotei aqui, são 8 newtons. E eu quero aceleração.
10 mais 8 são 18. 9 dividido por 18 vai dar 0,5 metros por segundo. Então, a aceleração desse conjunto é 0,5 metros por segundo, ok? Bom, pessoal, agora eu quero a intensidade da força que A exerce em B. A força que A exerce em B e a força que B exerce em A são iguais e é dada por essa expressão, tá? Se você lembrar, ó, nós tínhamos essas duas equações, eu vou eliminar tudo e vou ficar somente com essa daqui, tá bom? Então, a força que A exerce em B é igual à massa de B, é 8, vezes a aceleração, que é 0,5. 8 vezes 0,5 é 4. Então, a força que o A empurra o B, ação, e a força que o B empurra o A, reação, valem 4 newtons. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula dessa playlist. Eu sugiro que você clique aqui, que você assista a playlist completa. Mais na frente nós vamos falar sobre as aplicações. Então o ideal é que você conheça a playlist completa. Curtiu o nosso vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com a sua turma para que a gente possa ter o nosso trabalho divulgado. Ok? Aquele abraço!